Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas de segunda-feira animadão. Deixamos o melhor por último, vamos falar de proteína e a correlação dela com doenças cardiovasculares. Sapiens, se você tem interesse em melhorar de vida, ser mais saudável, mais forte, depender menos de remédio, depender menos de hospitais no futuro, considere se inscrever no canal, curta, compartilhe para que os seus amigos estão precisando fazer uma dieta. Meu nome é Estevão Matheus, sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia, revisões sistemáticas e meta-análises. E vocês sabem, a gente não está aqui para dizer o que vocês têm que comer ou deixar de comer, a gente está simplesmente para dar as evidências científicas que existem sobre alguns assuntos relacionados à nutrição, saúde, longevidade, e você vai tomar a sua decisão bem informada, como o bom sapiens que você é, você vai ter a liberdade de fazer o que você quiser nas suas escolhas alimentares. Para você que é novo, eu vou falar a pergunta do vídeo, que eu sempre faço. Ana, o que nós vamos falar hoje? Que eu já falei Proteínas. Proteínas! Vamos falar de proteínas. E aí, o que você vai falar de proteína? Bife, Vamos frango, salada? explicar rapidinho o que são proteínas. Então, as proteínas são conjuntos de aminoácidos ligados entre si. Até mais ou menos 50, 70 aminoácidos formando uma cadeia, não são chamados proteínas, são chamados peptídeos, que também são importantes, porque muitos hormônios, muitos neurotransmissores, muitos receptores, várias coisas no corpo são formados por peptídeos. E aí, acima disso, tem proteína que tem até 2 mil aminoácidos, sabia, Estevam? E aqueles suplementos BCAA, AAA, DDD, que os caras vendem na farmácia ou vendem naquelas casas de nutrição, eles são proteínas? Eles são aminoácidos. Algumas, por exemplo, o whey é proteína e os BCAA são aminoácidos. É que assim, os 2 aminoácidos são 20 que a gente usa, né? 9 são essenciais. Tem uns que, dependendo da concentração ou da pessoa estar precisando muito, pode ser chamado condicionalmente essencial. O resto a gente geralmente pode fabricar. E aí esses aminoácidos sendo alguns essenciais, significa que alguns são mais raros. Ok. Entendeu? A gente tem que comer de fora. Mas o BCAA são 3 aminoácidos essenciais. Valina, leucina e não sei o quê. E isoleucina. Isoleucina. Okay. E aí isso daí formam peças de Lego, é isso? Vai montando a proteína, os aminoácidos montam a proteína. Então, concluindo é que a proteína é toda cheia de aminoácidozinhos montados. Exatamente. E quando você fala que a gente precisa tomar de fora, por quê? Não consegue no bife? Isso, é porque esses são essenciais, você tem que... Não, aí você consegue na alimentação, você não produz dentro do corpo. Porque muitos deles você recicla e produz sozinho dentro do corpo, os que não são essenciais, né? Aí você lembra, essa semana mesmo, não, semana passada a gente já viu, desmistificou um pouco essa questão do medo das gorduras, que muitas vezes na natureza está associada a proteína com gordura, principalmente animal, né? E aí, se vocês não viram ainda o vídeo da semana passada, olhem lá que tem vários vídeos falando sobre a gordura saturada. E a gente já desmistificou, já viu que, na verdade, a gordura saturada sozinha, ela não tem correlação direta, ela não é a causadora sozinha, por si só, da doença cardiovascular, né? Do infarto, do derrame, essas coisas. E hoje a gente vai tentar ver se comer mais ou menos proteína pode ter a ver com isso. Um sequencial do outro da semana passada, já foi um, agora o outro. Só os bônus, e mais um pouquinho o outro, tá bom? Então, tem um estudo chamado PURE, que foi um daqueles estudos que viram, né, populações rurais e urbanas, e viram que quem comia mais gordura saturada morria menos. Isso a gente já mostrou nos outros vídeos. E essa mesma associação, porque vem junto, né? Então, como é um estudo epidemiológico, tá observacional, né? Eles observaram também que quem comia mais proteína, as pessoas de todas essas populações mundiais que eles investigam, comia mais proteína, tinham menos mortalidade, assim. Mas geralmente por doença não cardiovascular, mortalidade geral, câncer, acidente, essas coisas. Agora, assim, para risco de infarto, risco de doença cardiovascular, mortalidade cardiovascular, não teve significância estatística. E dessas proteínas, sabe qual foi a que se associou com menos mortalidade? Porque eles separaram também, proteína vegetal e animal. Posso chutar? Chute. A de soja? Não, a proteína animal. Foi a que teve menos correlação com mortalidade nesse grupo, né? E aí, o que aconteceu? A gente vai para as meta-análises. Vamos para as meta-análises. Várias meta-análises. Você que chegou aqui, meta-análise é um conjunto de estudos
para poder... É uma reanálise. Uma reanálise de um monte de estudos juntos, agrupando estudos. Que são semelhantes. Para poder chegar numa conclusão. Para tentar juntar várias informações e trazer uma conclusão mais robusta. Não necessariamente traz, né? Vocês sabem que a gente às vezes critica muito até a qualidade dos estudos, e aí por isso também não sai uma meta-análise tão legal. E aí, teve algumas meta-análises aqui, acho que um pouco menos que 10, umas 8 por aí. E aí, o que a gente observou? Que não teve evidência forte em nenhum deles que a proteína nem protegesse e nem arriscasse da pessoa ter infarto, derrame, doença cardiovascular no geral, mortalidade por doença cardiovascular. A única coisa que apareceu, parece ter alguma tendência, que apareceu em umas 3 meta-análises, foi o grupo que comia mais proteína teve mais HDL. Que você lembra o HDL? Qual que é? O HDL é o bonzinho. É o colesterol bonzinho. Nós temos vídeo sobre isso, vamos colocar aqui. Então, assim, não mudou os triglicéridos, não mudou o colesterol geral, não mudou o colesterol malvadão, não teve grande diferença significativa, mas melhorou o HDL. Então, resumindo, comer proteína faz bem, gente. Pelo menos não dá para comprovar por essas meta-análises que faça mal, né? Ou seja, consumir proteína não implicou em nada. Então, vamos comer proteína, bora pro churrasco. Agora, sabe o que faz mal quando você está no churrasco? Aquele pão de alho, aquela cerveja de trigo, entendeu? Aumenta lá os triglicéridos e entope tudo. Aí, vai lá falar com o especialista, ele fala, foi a carne, foi a gordura. Porque infelizmente aí você manda ele assistir aqui o canal DR das Dietas, e ele é médico. Os artigos que a gente pode deixar na descrição ou no site também, que aí o seu médico pode se interessar por ver esses artigos, essas meta-análises. Bom, gente, chegamos a mais um fim de um vídeo de segunda-feira animadão, que eu sei que vocês estão todos animados depois do trabalho. Começar a semana com mais carne, com mais hambúrguer, com mais queijo. A bateria está acabando do nosso Palme aqui. Te vejo quando? Qual que é o tema para a próxima? Quarta-feira. O tema vai ser falando de proteína essa semana. Proteína, sabe? ok. Até a Beijo, próxima, abraço, tchau.